essa parte de encontrar pessoas do bem, assim, realmente na minha vida começa com meus pais, né? Eu tenho, eu fui abençoado com 2 pais maravilhosos, que inclusive 18 anos da Santorini a gente tem a perda do meu pai, né? Infelizmente, né? Veio a falecer agora e que deixou a gente assim bastante abalado, mas por outro lado feliz porque ele cumpriu a missão dele como pai, como ser humano. Então ele foi uma pessoa maravilhosa e ele nos deixou um legado, né? Que é o nome da nossa empresa, né? Que só está aqui por causa dele. Então eu Os seus queria onde princípios, os seus e valores, os né? princípios e Nossa valores, responsabilidade é exatamente. a continuidade de seguir tudo que ele nos ensinou, principalmente a saúde e a Essa saúde amizade. de amizade. E essa base dele da amizade, talvez eu venha com essa criação de querer é, disseminar a parte da amizade, do amor, do carinho, né? Que eu acho que cada vez mais a gente vai ter que trabalhar nisso, né? Porque hoje com essa parte tecnológica que é muito importante, a gente também tem um distanciamento das pessoas e uma frieza maior, né? Então eu acho que tem que buscar mais esse equilíbrio. Mas eu te falo, então eu tive pais maravilhosos, 2 filhos maravilhosos, né? Fui abençoado contigo e com a Camila, né? Que isso a gente não escolhe, né? Enfim, Nós somos reflexos dos nossos exemplos. é, enfim, mas e também na parte profissional. Imagina as pessoas boas que eu encontrei no caminho que me ajudaram, né? Até mesmo o ter ido para a Giovanni, ter desenvolvido lá dentro também, quando eu resolvi, agora sim, está na hora de montar a Santorin, né? Pois é, Isso, e sobre isso é um ponto muito importante, né? Porque você fez todo esse movimento em 96, depois você entrou nessa corretora que hoje temos uma relação incrível, vamos sempre ter, somos muito gratos e honrados a eles. E depois sim. desses 11 anos de atuação, né, você conseguiu ter o seu crescimento, formar o seu nome, aí o que que te trouxe o sentimento de montar a Santolin como marca e pensar nesse sobrenome também como nome de marca? Assim, lá na Giovanni, eu estava bem. Eu tinha já uma carteira de clientes, né? Eu desenvolvi a carteira de clientes, tudo mais. Mas eu tinha assim, os meus próprios clientes, eles me incentivaram muito a abrir a empresa. Isso foi muito interessante, né? Tu tinha que ver, eles, Celso, nossa, tu tem que ter a tua empresa e tal. Tanto que eu era mais conhecido como o Celso do Seguro, né? Uhum. Então, Não então dá para o Santorin, que o Santorin resolve. exato, esse incentivo deles, né, do meu cliente, que era aquela coisa de tu ver o brilho no olho deles, dizendo, ó, tu pode abrir tua empresa, segue tua vida e tal. Então, isso foi uma das coisas muito importantes para mim e que me deu, no caso, uma confiança, né, de que mesmo eu saindo e tocando, abrindo uma empresa, que hoje no Brasil abrir uma empresa não é fácil. Eu não estou bem atualizado, mas eu acredito que a última vez que eu vi, em torno de cada 10 empresas, acho que 6 não conseguem passar de 5 anos. Então, assim, é muito complexo, né, o fato de tu abrir o teu negócio. É uma curva decrescente por cada É, ano que passa, na verdade. exato. E você tem as empresas de sucessão ainda que são mais difíceis ainda de Não, acontecer. daí entra para uma outro patamar, né? Né? Mas enfim, daí tinha um outro desejo meu, que era o desejo de eu cuidar de todo o ciclo do meu cliente, né? Porque lá na corretora onde eu estava, eu cuidava da venda, então a parte operacional era eles que faziam, né? E tudo mais, mas eu queria cuidar mais. Eu entendia que aquilo eu tinha que fazer, era eu que tinha que cuidar, era eu que tinha que cuidar da venda, do sinistro, da emissão, sabe? Olhar o todo, cuidar na adimplência, enfim. Pensar numa experiência completa do seu Exato, pensar na cliente. experiência completa do cliente, tá sob meu controle sobre Uhum. isso, porque daí eu conseguiria dar realmente um atendimento por excelência, não do que a Giovanni não dá, não, ela dava, mas é uma Uhum. corretora já grande e tudo mais, e eu tinha o meu jeito de fazer. Então esse foi um outro desejo, e também o fato de que eu queria ter a empresa, eu queria poder cuidar dos meus clientes, né, e tal. Uhum. E daí E entrou o que... nome, né? Tu falou do nome, né? Da Sim. Santorini. Então isso foi uma coisa interessante porque quando eu comecei, não, primeiro teve o fato de que tinha uma dificuldade aqui, que o curso de corretor de seguros era feito em Blumenau, né? O único estado onde o curso era feito fora da capital. E em 2007 foi o primeiro ano que teve curso em Florianópolis e eu fui primeira turma, né? Então, daí eu tinha realmente a formação, o curso durava um ano, enfim. Daí eu consegui a formação que eu precisava para abrir a corretora e tal, ok. Estava tudo certinho,
fui lá falar com o Nilson, né, e ele me deu todo o apoio, né, que isso foi uma coisa muito importante também, né, então, que entra as pessoas, né, que fazem a diferença na vida da gente. E daí a ideia de sair o nome, né, e começa a pensar no nome e tal, mas aí eu cheguei à conclusão de que, assim, o nome teria que ser Santolin, porque eu vendia confiança, eu vendia credibilidade para o meu cliente. Então, assim, eu criava relacionamentos. Então, poxa, nada mais sério, mais forte do que eu estar colocando o meu sobrenome ali, né? E tal. Ainda mais vindo do seu Ulisses Santolin, né, que sempre prezou muito, né, o pai sempre foi uma pessoa extremamente ética, correta com todo mundo. Ele mal sabia escrever o nome dele, mas ele foi uma pessoa íntegra, né, uma vida de 86 anos que foi um exemplo. Então, assim, como eu fazer com o nome Santolin algo errado em tese, né? Não, foi para dar mais credibilidade ainda para o nosso segurado, né? Uau, é isso. E esses são os valores e princípios que nós carregamos hoje. Nós buscamos gerar cada vez mais confiança e proximidade com esse nosso cliente.